hoje nós estamos comemorando justamente no dia de hoje, 8 de novembro de 1980. O Senhor escolheu uma pessoa muito especial para a obra dele. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o pastor Dionísio. Eu conheci o pastor Dionísio agora, mês passado, dia 15, no 2015, né? 2015 nós passamos a conhecer o pastor Dionísio. Mas veja bem, vamos contar um pouquinho da história do pastor Dionísio. Pastor Dionísio, ele é da família, o pai dele, seu Dionísio Genésio dos Santos, e a senhora de Janira Silva dos Santos. Este casal, eles já tinham 3 filhos. E no dia 7 de agosto, é isso? 7 de agosto. Eu estou perguntando a ele se é isso, porque eu conheço pouco ele, né? No dia 7 de agosto de 55, ali atrás um pouquinho, nasce o jovem, um menino lindo, maravilhoso, que eu gostaria que ele viesse aqui na frente e sentasse aqui, porque ele vai poder estar aqui. Calma. Estamos louvando a Deus, agradecendo a Deus. Como agradecer? De que maneira agradecer? Agradecer a Deus porque de 9 filhos que o casal Dionísio Genésio e de Janira, eles tiveram 9 filhos e ele é o 4º filho. E dentro desses quarto filho, tem 4 pastores na igreja, na família dele, 4 pastores. O pastor Dionísio, aos 12 anos, ele foi batizado pelo pastor Ivan Freitas, com 12 anos. Foi batizado, continuou participando da igreja, e num culto de missões, um culto infantil de missões, ele com 14 anos, ele se rende aos pés do mestre. Não tem jeito, eu quero servir ao Senhor, essa é a minha vocação, eu vou servir ao Senhor. E aí passaram-se os anos. Quando ele fez 22 anos, ele vai para o Seminário do Sul do Brasil. E ali no Seminário do Sul, ele começa a sua atividade. Vida de seminarista não é fácil. Vida de seminarista não é fácil. E dentro dessa vida de seminarista, ele passou muitas dificuldades, mas ele tinha certeza da vocação que Deus tinha dado a ele. O pastor Dionísio, ele serviu em várias igrejas durante seu tempo de seminário. Nas segundas-feiras, ele ia para uma igreja em Moça Bonita. Devia ter muitas moças bonitas lá, né? O nome da igreja do bairro é Moça Bonita. Não sei. E ele ia lá juntamente com a irmã Solange Cabral realizar uma atividade ali. Ele trabalhou também como seminarista na igreja Nova Betel, em Nova Iguaçu. Eu não sei em que período, mas eu morei em Nova Iguaçu 10 anos. E não vi ele. Também não sou mais nova que ele. Veja bem, na igreja de Padre Miguel, isso, seminarista, na igreja de Padre Miguel, eles reuniam as crianças do bairro e ali eles pregavam a palavra de Deus, incentivavam as crianças a servir ao Senhor. Ah, mas tem uma coisa muito interessante. Ele trabalhava, quando chegava nas sextas-feiras, hein? Olha... Quando chegava nas sextas-feiras, os seminaristas, saíam do lado do Seminário do Sul, iam para Tijuca, lá no Iber, fazer uma programação social com as moças do Iber. Chovia de seminarista e chovia também de iberista. E um belo dia, os colegas pegam e apresentam a ele aquela jovem ali. Eu gostaria que o Bruno trouxesse ela aqui à frente. Apresentam ao
pastor Dionísio, esta bela jovem. E olha que ela devia de ser muito bonita, porque ela é bonita até hoje, né? E aí, eu vejo aí que quando ele viu a irmã Marlene, aquilo foi amor à primeira vista. Eles namoraram, noivaram, e no dia 30 de junho de 77, dia 9 de junho de 30 de junho de 79, 2 anos depois, eles estão chegando aos pés de Cristo, pedindo ao Senhor a liberação para eles se casarem na igreja de moça bonita, com uma moça muito bonita. Então, eles se casaram, mas a vida de seminarista continuava. Ele continuava trabalhando para se manter, porque as igrejas muitas vezes não podiam mantê-lo totalmente. Então, o pastor, olha só, como seminarista, ele foi varredor nos colégios, nos pátios do colégio, ele trabalhou no museu do seminário, ele trabalhou no colégio em Itacuruçá, dando aula de geografia. E era muito difícil a vida de seminarista naquela época, porque eles tinham de trabalhar para poder se manter, né? E ainda como seminarista, se ela estivesse aqui, eu iria convidá-la a vir à frente. Nasce uma grande herança nessa família, a família Dionísio, a Renata. Hoje ela mora em Londres, casada com Ali, tem 2 filhos, Lucas e Vini, né? Se eles estivessem aí, eles viriam para essas cadeiras aí. Então, mesmo seminarista, já com um filho, o que ele fazia? Ele levava a pequena Renata, acredito que num bebê conforto, levava para a sala de seminário. Modificou, né? Levava ela para a sala de seminário. Ela já foi seminarista desde que nasceu, né? E a vida continuava. A vida continuava. Chegou o momento da tão sonhada formatura. E aí houve a formatura, concílio, né? E o concílio ele foi muito bem aprovado, graças a Deus. A ordenação que se deu no dia 8 de novembro de 1980. Nesse dia 8 de novembro foi então a ordenação dele ao ministério. A primeira igreja em que ele trabalhou como pastor, que ele atuou como pastor, serviu a Deus como pastor, foi a Igreja Batista de Regente Feijó, em 81. E nesse mesmo período, nasce uma outra princesa nessa família. E eu gostaria de convidá-la para estar aqui à frente, a Raquel. Eu acho muito interessante que quando Deus convida um pastor, a família dele também tem de ser colocada também diante do altar do Senhor. E então a família é essa. Pastor chegou no seminário sozinho, depois a irmã Marlene, Renata e depois a Raquel, a Raquelzinha, né? Bom, ele pastoreou várias igrejas, a Igreja Batista de Betânia, ele ficou lá 5 anos. Depois ele ficou na Igreja Batista Betel, em São Vicente, litoral de São Paulo, mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio, mais ou menos. Depois ele foi para a Igreja Batista de Eduz Chaves. E lá nessa igreja ele ficou 9 anos, na Igreja Batista de Eduz Chaves. Depois ele veio para a Igreja Batista Luz de Guarulhos, em São Paulo, onde ficou também mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio, mais ou menos. Em fevereiro de 2000 a 2001, de 2001 até 2014,
13 anos, ele retorna à Igreja Batista Betânia e ali serve ao Senhor durante 13 anos. A trajetória ministerial do pastor, ele atuou em vários setores da nossa denominação. Ele foi capelão, professor de várias disciplinas em seminários, né? Nós não vamos ler aqui porque tem uma carga muito grande, né? E aí, quando chega em 2014, na Igreja Batista de Betânia, Deus dá oportunidade a ele de se aposentar. Aí se aposentou e veio para o Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo, assim que ele chegou no Espírito Santo, ele foi para um lugar tão longe, lá em Alterosas. E ficou lá em Alterosas durante um período. De repente, acredito eu que passando aqui, o Senhor foi e falou assim: olha, é ali seu pai. E ele veio, chegou de mansinho, 2015 mais ou menos. Chegou de mansinho, simples, mas cativou a nossa amizade de uma tal forma, né? E ele veio. De repente, se achega ao grupo Ebenezer, né? Que nós acolhemos, lógico, uma joia preciosa dessa, se achega, mas só que tem que a gente não conhecia a esposa dele. Ele guardava essa esposa linda, maravilhosa, que no dia dos pastores, das esposas de pastores, é que eu vim conhecer a irmã Marlene. Eu nem sabia que ela era esposa dele. Ele guardava ela assim de 4 chaves, é isso mesmo. E então, a trajetória de vida dele se deu dessa forma. Hoje, depois de várias atividades que ele desenvolve aqui na igreja, ele tem sempre uma palavra, né, de amizade, uma palavra de carinho, uma palavra de conforto. Para o pastor, ovelha é ovelha, tanto faz, bebezinho assim que nasce, quanto aquele mais idoso. Eu não sei qual é o mais idoso da nossa igreja aqui, mas de 100, 150 anos, tanto faz. Ele sempre foi o pastor daquelas ovelhas, né? E aí, hoje, depois de várias atividades que ele tem desenvolvido, ele está ocupando ou está como primeiro vice-presidente da nossa igreja. Mas como primeiro vice-presidente, ele atua como professor, como líder de grupos de família. Ele atua junto com jovens. Para ele não tem tempo, porque ele, desde os 12 anos, colocou a sua vida no altar do Senhor. Ele é sempre querido, estimado, fala com muita propriedade sobre a palavra de Deus, com muito conhecimento sobre a palavra de Deus. E a coisa que ele mais preza é fazer com que as ovelhas sigam única e exclusivamente Jesus. Ele não quer nada para ele. Ele quer colocar essas pessoas para seguir a Jesus, encaminhá-las até o Mestre. Vale a pena ressaltar que, no meio dessa trajetória, a irmã Marlene sempre foi uma pessoa de estar do lado dele e a sua família. Nós queremos dizer aqui, pastor, que é muito bom tê-lo conosco. Logo que ele chegou aqui, ele me adotou como mãe, porque ele chama de meu marido pai. Então, acho que ele me adotou como mãe. Né? Glória a Deus, eu tenho um filho com 4 anos, né? Eu sou mais idosa do que ele, 4 anos só. É uma bênção, louvado seja Deus, né? Mas então, pastor, é com muita alegria mesmo que agora, nesse momento, nós prestamos essa homenagem ao Senhor, porque durante toda essa trajetória, eu sei que o Senhor passou muita dificuldade com a irmã Marlene, eu sei que muitas lutas foram, mas vocês dois sempre tiveram foco, servir ao Senhor. E vale a pena servir ao Senhor. Eu gostaria de convidar nesse instante o pastor Walter. Cadê o pastor Walter? O
pastor Walter